Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje nós conversaremos sobre essa novela maravilhosa de Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Nessa edição aqui temos também Felicidade Conjugal, que eu tive o desprazer de ler em dezembro de 2023 e eu falo mais sobre isso no vídeo de últimas leituras do ano de 2023, né? Deixarei linkado aqui embaixo, caso você não tenha assistido. E temos a Sonata de Kreutzer e Padre Sérgio. Por que, gente, que eu disse que eu tive o desprazer de ler? Porque não me julguem. Se você gostou de Felicidade Conjugal, por favor, é gosto, você gostou, fique tranquilo, fique tranquila, fique em paz. Para mim não funcionou. Fazer o quê? Literatura não é unanimidade e eu detestei. História chata, personagens chatos, enredo chato, contexto chato, tudo chato. Pensa num negócio chato, do princípio ao fim, só tem chatice, gente, chato, detalhes, tudo muito chato. O desenvolvimento da história, tudo chato. É isso. Nem gravei, não perdi nem meu tempo gravando um vídeo único sobre felicidade conjugal, de tão chato que eu achei. Já A Morte de Ivan Ilitch, estou aqui hoje para isso, porque é uma novela incrível, excepcional, maravilhosa, que conversa muito com a gente acerca de questões importantíssimas. Já já a gente entra nesses detalhes. Antes, eu quero apresentar para vocês aqui alguns detalhes importantes da construção dessa narrativa. Ela foi publicada em 1886 e ela foi escrita entre os anos de 82 e 86, com vários intervalos aí, no período em que Tolstói tinha 58 anos de idade, estava casado, havia 24, já era pai de 13 filhos, e a história foi escrita entre os endereços, né, uma chácara que Tolstói tinha em Moscou e a sua propriedade rural na Yasnaya Poliana. Então, a novela foi escrita nesses dois endereços aí, porque Tolstói intercalava uma época, dependendo das estações do ano, ele morava num lugar, morava em outro, então ele escreveu essa novela nesse período aí, nesses dois endereços e nesse período, e ela foi publicada em 86. A Morte de Ivan Ilitch tem uma similaridade imensa com o livro autobiográfico Uma Confissão, que inclusive eu já resenhei aqui também no canal. Se você não assistiu, deixarei linkado aqui embaixo. Esse livrinho de Tolstói, Uma Confissão, foi mais ou menos ali na década de 80, quando ele teve uma crise intelectual, uma crise pessoal. Ele começou a fazer muitas perguntas acerca do porquê da vida, começou a cogitar a possibilidade até mesmo de suicídio, né? Ele passou por um período assim de crise existencial, e esse livro, Uma Confissão, foi escrito em 1879 e publicado em 1882. Inclusive, foi um livro que gerou muita polêmica, porque Tolstói vai trazer muita sujeira que estava debaixo do tapete à tona, muita hipocrisia social, política, religiosa, sabe? Ele vai expor ali muita falsidade, muita falcatrua. Esse livro, Uma Confissão, será proibido por um período, confiscado. Tolstói será excomungado da igreja, porque ele vai tirar ali a sujeirada toda que está debaixo do tapete, a hipocrisia, a religiosidade do povo, sabe? Das autoridades religiosas, que ficam, vamos fazer isso aqui para ficar bonitinho na foto, mas nos bastidores a vida é suja, né? É uma vida desregrada, é uma vida de hipocrisia, de erros em todas as esferas. Então ele vai falar muito sobre isso nesse livro, Uma Confissão. Inclusive, se você não leu, por favor, leia. E aí ele vai escrever a ficção A Morte de Ivan Ilitch, que inclusive na época eu li, mais ou menos ali os dois, no mesmo período, né? Há muitas similaridades, porque ele vai falar muito aqui sobre essa questão da hipocrisia, sabe? Da falsidade das pessoas, sobre a crise existencial que o personagem vai passar. Já já a gente chega lá. Bom, dadas essas primeiras considerações, né? Esse pano de fundo, essa introdução, o que a gente tem aqui, basicamente? A morte de Ivan Ilitch.
Ivan Illich morreu. O primeiro capítulo ali a gente já é bombardeado. Ele morreu, e qual é o sentimento, né? Ali dos seus amigos, dos parentes, pessoal do trabalho? Ah, que tristeza, meu Deus, que pena. Consternação, empatia, tristeza. Não. O que vai ser agora do cargo dele? Quem vai ocupar o cargo dele? Ah, morreu? Antes ele do que eu. Ele morreu, mas eu tô vivo. Basicamente, é isso que vai acontecer. Então a gente é bombardeado com essa primeira informação. Ele morreu. Aí você continua lendo e diz assim, bom, a viúva, agora vamos ouvir o que a viúva tem a dizer. Eu vou receber alguma pensão? Quanto que eu vou receber? E aí a gente continua a leitura. Os amigos estão indo, né, para casa do morto, pro velório. Tá lá, no caixão. Meu Deus, que tristeza. Esse é o sentimento? Ainda não. Olha só, gente. Apesar disso tudo, os amigos chegam lá, aí eles olham pro caixão assim e tal, se reúnem no cômodo ao lado e dizem assim, olha só, apesar disso tudo, nós já tínhamos um jogo de cartas marcado para hoje. Eu comprei um baralho novíssimo, as cartas estão instalando. Nada pode impedir a nossa alegria, hein? A nossa noite, tudo bem que a gente vai ter que arrumar uma outra pessoa para ocupar o lugar do Ivan Illich, né, na cadeira, no jogo. Ele não tá mais aí, né? Então a gente tem que arrumar um outro jogador, mas a nossa alegria, o nosso programa, o nosso evento, a nossa noite vai continuar, tá de pé. É esse o sentimento que permeia a obra o tempo todo. E depois que o autor, não Tolstói, magnanimamente apresenta pra gente essa enxurrada de amor, empatia, compaixão, solidariedade, só que não. Aí ele volta na linha do tempo e apresenta pra gente. Quem era o Ivan Illich? Um cara que morreu com 45 anos, jovem, que viveu uma vida desregrada, boêmia, promíscua, que estudou, que se formou, que teve casos com mulheres casadas, solteiras, ricas, pobres, que teve casos com casais, pasmem, que no período que se forma, ele tem uma medalhinha, ele ganha o dinheiro do pai para comprar uniforme, ele compra roupa nova, compra tudo do bom e do melhor e do mais caro, um enxoval completo, ele vai se mudar porque ele vai ocupar um novo cargo. E ele ganha uma medalhinha e isso para mim soou de forma muito irônica, muito interessante, porque a medalhinha tinha uma inscrição em latim que diz o seguinte, respice finem, que no original significa leve em conta as consequências. E o que a gente vai ter aqui? Alguém que não tá nem aí pra nada, não tá nem aí pra ninguém. E aí ele vai vivendo a vida, conforme eu já expliquei pra vocês, de forma desregrada, de forma boêmia. Não tá nem aí pra ninguém, pra nada. E ele tá estudando, ele é dedicado, mas não porque ele é só dedicado, porque ele tem sede de poder, ele alcança poder. E aí ele fica com aquela coceirinha que o poder dá na pessoa. Tipo assim, nossa, se eu der uma canetada aqui em alguém, eu destruo a vida de alguém com uma simples assinatura. Um olhar. Se alguém olhar pra mim diferente, se eu olhar de volta pra pessoa e menear a cabeça, eu destruo a vida dessa pessoa. Nossa, eu sou um cara, eu tenho o poder, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. E aí a gente vai vendo esse Ivan Illich vivendo uma vida promíscua, nem aí pra ninguém, e ele vai dizer mesmo que ele fazia inúmeras coisas, que no começo ele começou a ficar com uma certa culpa. Nossa, eu fiz isso. E ele começou a perceber que todo mundo fazia. Por quê? E aí ele vai dizer o seguinte, tudo isso acontecia, mas nós estávamos todos em camisas brancas bem passadas, em ternos de alfaiataria muito bem alinhados, costurados, sob lençóis de linho brancos, lençóis de seda, ou seja, tinha uma aparência social, eles estavam protegidos pelo poder, pelo dinheiro, pelo status, pelas influências. Então,
Eles podiam fazer o que eles quisessem, eles podiam viver desregradamente, que estava tudo certo. E a gente vai ver que apesar de Ivan Ilitch ter essa medalhinha, que ele acha muito importante, inclusive carregá-la para todo lugar, com a inscrição leve em conta as consequências, a gente está vendo uma pessoa que viveu a moda vamos embora, contextualizando. Ele não estava nem aí para as consequências, para o que ele fazia, para o que acontecia, no que ia dar. Ele não estava nem aí. E a gente vai acompanhando esse rapaz que vai galgando de cargo, que vai subindo de posição, que vai ganhando mais poder e mais dinheiro e mais prestígio. Ele é admirado, ele tem a caneta na mão, então conforme eu já falei para vocês, ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, com quem ele quiser. Ele conhece a esposa e o que ele está pensando em fazer? Casar, tá apaixonado. Mentira! Ele mesmo vai dizer aqui na narrativa que ele não tinha amor nenhum por ela, não tinha nem intenção de casar. Mas aí ele pensou, peraí, isso vai ser bom em que para mim? Isso vai contribuir em que para minha condição social, para o meu poder, para o meu status, para o nível de influência que eu vou exercer? Que portas esse casamento vai me abrir? E aí ele vai tomando atitudes, vai fazendo escolhas e não tá nem aí para as consequências. E na introdução dessa novela, né, do Rubens Figueiredo, o Rubens vai dizer pra gente que Tolstói vai colocar nessa novela 3 elementos muito importantes. Primeiro deles, e o principal, que vai permear toda a obra, a morte. Depois, Tolstói colocará o elemento classes sociais. A diferença, os ônus, os bônus, sabe? As consequências de cada uma na vida do indivíduo, os privilégios, as posições, o que isso trazia ou não. E, por fim, um elemento muito importante também, que vai caminhar ali ao lado do elemento, o assunto da morte, é a questão das escolhas que nós fazemos. Então, a gente tem aqui alguém que não fez boas escolhas, que não se preocupou com as consequências e passa muito tempo, tá? Já passou muito tempo aqui, vou pular um bom pedaço aí da novela, até porque eu quero que você faça essa leitura, não vou te dar nenhum spoiler, pelo menos não pretendo, né? Pode ser que escapula algum. Passa muito tempo ali, ele já subiu de cargo, mudou de endereço, brigou, não brigou, o casamento estava bem, estava em crise, aconteceram muitas coisas, nasceram os filhos, já se passaram ali muitos anos. Compra uma casa nova, ele está empolgadíssimo com a decoração, sobe escada, desce escada, cortina, papel de parede, detalhes, não sei o quê. Em um determinado momento ele leva um tombo. Ele leva um tombo e, como sempre, ele não está nem aí. Leva em conta as consequências? Que nada. Foi só um tombo. Bateu o lado, sentiu uma dor ali, não se preocupou, não esquentou a cabeça, não procurou saber, como sempre, né? Ele se considerava, a gente vai perceber isso, alguém acima do bem e do mal, alguém acima até mesmo da vida e da morte. Ele tinha poder, ele era o Ivan Ilitch. Então ele levou um tombo, mas tá tudo certo, ele não tá nem aí. Só que esse tombo, a partir desse tombo se desenvolverá a sua doença mortal. E é aí que entra o paralelismo com o livro autobiográfico de Tolstói, Uma Confissão, porque ele começa a fazer perguntas acerca da existência, acerca da vida, acerca do porquê. Então a gente vai ver ao longo da obra muitas questões acerca da dor, da angústia, soberba, ilusão, tristeza, solidão. Ele vai falar muito, muito, muito sobre solidão, melancolia, sobre a indiferença das pessoas. A gente vai começar a acompanhar, a partir dessa doença, muitos fluxos de consciência, falando acerca da maldade humana, a capacidade que o ser humano tem de, não tá nem aí. Só que ele, claro, o Ivan Ilitch, ele esqueceu que ele viveu assim a vida inteira, que ele foi indiferente, que ele não tava nem aí, que ele não se importava. Não havia em Ivan Ilitch empatia. Então agora, quando ele está na doença, aí ele quer empatia, ele quer preocupação, mas ele viveu assim. E aí a gente é levado, né, durante a leitura, o Ivan Ilitch, ele vai chegar a essas constatações, sabe? De, por exemplo, quais foram as suas escolhas durante a vida?
Você aproveitou a sua vida como deveria? Então você vai lendo e essas perguntas elas vão surgindo a partir da construção narrativa. Você viveu, você aproveitou a vida como deveria? Você fez escolhas que valessem a pena? E aí não é a questão de tipo assim, eu vou tirar vantagem. É a questão existencial, é a questão humana. Você viveu de forma que valeu a pena? Foi bom de verdade? Ou você apenas jogou? Foi um jogo para você, sabe? Você foi feliz? Escolheu corretamente? Você viveu de forma certa? Aí vai chegar um momento que o Ivan Illich vai dizer assim, e se eu vivi toda a minha vida de forma errada? Então ele começa a ser confrontado sobre essas questões existenciais. E num determinado momento, claro, ele não estava nem aí para ninguém, então ele vai sentir na pele isso. Porque a esposa quer ir para espetáculos, quer ir para festas, quer continuar com a vida social dela. Ele que tome o remédio, ele que descanse, ele que repouse, ele que se cuide. A filha também não está nem aí. E em um determinado momento, ele vai dizer o seguinte, página 176. Todos veem que ele não está se sentindo bem. É ele pensando nele mesmo em terceira pessoa. E lhe dizem, nós podemos parar se está cansado. Descanse um pouco. Descansar? Não, ele não está nem um pouquinho cansado. E eles jogam até o fim a melhor de 3. Todos estão taciturnos e calados. Ivan Illich sente que foi ele quem insuflou nos demais aquele humor taciturno e também sente que não é capaz de dissipá-lo. Eles jantam e se dispersam. Ivan Illich fica sozinho com a consciência de que sua vida está envenenada para ele mesmo. E que ele também está envenenando a vida dos outros e que tal veneno não perde a força e se infiltra mais e mais em seu ser. E com essa consciência e também com a dor física e também com o pavor, ainda é preciso deitar-se na cama e muitas vezes ficar sem dormir de tanta dor durante a maior parte da noite. Mas de manhã era necessário levantar-se outra vez, trocar de roupa, ir para o tribunal, conversar, escrever. E se ele não fosse, teria de ficar em casa todas as 24 horas do dia e a cada hora era um suplício. Tinha de viver sozinho naquele estado, à beira da aniquilação, ser sem uma pessoa sequer que o compreendesse e sentisse pena. Então agora a gente percebe que o Ivan Illich quer que todos tenham pena dele, mas ele passou a vida de forma indiferente a todas as pessoas, nunca teve pena de ninguém. Num outro momento aqui, ele vai reclamar porque as pessoas continuam vivendo. Ele vai morrer, ele já constatou isso, e das pessoas, elas vão continuar vivas e ninguém se importa. Oh, que absurdo! Estão fazendo isso com ele. Ele está doente, ele vai morrer e as pessoas continuarão vivas, cantando, festejando, vivendo. Como isso é possível? E tem um outro texto aqui, gente, eu achei interessantíssimo e eu vou ler para encerrar. Ivan Illich diz o seguinte, isso pra gente encerrar, para você ter mais ou menos uma linha de raciocínio aí do que tá acontecendo aqui na mente desse personagem. Ivan Illich via que estava morrendo e vivia em constante desespero. No fundo da alma, Ivan Illich sabia que ia morrer, mas não apenas estava acostumado com a ideia, como pura e simplesmente não pensava no assunto e não conseguia de maneira nenhuma compreender aquilo. Ele sabia que ia morrer e tal, aquilo ali era um fato, mas ele, como assim? E aí ele dizia, Caio é homem, homens são mortais, portanto Caio é mortal. Sempre durante toda a sua vida, lhe parecera verdadeiro apenas no caso de Caio, mas nunca no seu caso. Tratava-se do homem Caio, o homem em geral. E isso era perfeitamente correto. Só que ele não era Caio, nem o homem em geral. Ele foi sempre, completa e absolutamente, distinto de todas as demais criaturas. Ele era o Vânia, que tinha mãe, tinha pai, tinha Mitya e Volodya, tinha seus brinquedos, seu cocheiro, sua babá, e depois Katyenka, e tinha todas as alegrias, os desgostos e os enlevos da infância, da adolescência e da mocidade. Pai era apenas homem,
Caio era de fato mortal e, no seu caso, estava certo morrer. Mas para ele, para Vânia, para Ivan Ilitch, né, que Vânia era o diminutivo, né, de Ivan Ilitch, para mim, com todos os meus sentimentos e pensamentos, para mim é diferente. Bom, gente, é isso por hoje só. Vídeo enorme. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a resenha de A Morte de Ivan Ilitch, que eu estava devendo para vocês. Uma novela extremamente incrível, maravilhosa, que eu aconselho muito a que vocês façam a leitura. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar. Vou deixar os links aqui embaixo. Aí você comprando qualquer coisa a partir dos meus links de associada da Amazon, você não paga nada a mais por isso e ainda contribui com o Viva Livros. E eu já fico aqui extremamente grata a todos vocês. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!